o Vasco precisa ser melhor do que o Flamengo, que é o primeiro nesse quesito. Se ele for melhor do que o Flamengo, ele vai ser campeão brasileiro, ou pelo menos vai disputar o título, já que há uma diferença de pontos gigantesca. A bola está entrando, a bola estava entrando. Mas um time de futebol não se faz só de ataque positivos. Em contrapartida, a defesa tomou 29 gols. É possível também, é importante também ter estabilidade defensiva para você ganhar os seus jogos. E aí, de novo, né? Eu não vou atrás das coisas, mas as coisas chegam até mim. Eu não sei se já foi concretizado. O João Vitor, sim, já foi vendido. Mas me assustou quando eu tive a notícia de que o Bahia tá adquirindo o passe do Luiz Gustavo. E o Luiz Gustavo, acho que é o quê? Zagueiro, né? Da base, da seleção brasileira sub-20, um jogador promissor, que quando jogou não deixou a desejar. É claro que precisa pegar experiência, maturidade, precisa se enquadrar no jeito Diniz de jogar. E eu vou falar do Diniz, o que eu acho, o que eu penso do Fernando Diniz, porque acho que ele é um excelente técnico, mas é engraçado, eu tenho essa ideia há muito tempo, né? Você vê um jogador se destacar pelo qualquer time. Aí quando o seu time contrata ele, isso já até aconteceu comigo, né? Comigo mesmo. Eu, quando jogava em tal time, jogava bem, fui contratado para outro e não fui bem. Acho que as pessoas tiveram essa sensação. Aí você vê o cara no seu time e aí você começa a ver os jogos do seu time toda semana, ou às vezes 2 vezes ou 3 vezes por semana. Você começa a questionar se ele era bom mesmo. Pô, o Diniz é bom pra cacete, bom pra caralho, isso é bom pra caralho. E aí, quando ele vai pro seu time, você começa a questionar. Eu não questiono, porque eu acho que o conjunto do Fernando Diniz é excelente. É fora da curva. Como homem, como pessoa, como caráter. Mas, como técnico, estou começando a observar algumas coisas. Hoje tem uma galerinha jovem falando de futebol, nos principais veículos de comunicação do Brasil, né, e que inventam alguns jingles, acho que é isso que se fala, assim que se fala, né? Algumas gírias que ecoam muito bem no futebol, né? Tipo o dinizismo. Eu acho legal, acho bacana, acho muito bacana. Mas isso me remete a um trabalho autoral. Eu quero que vocês façam assim, exatamente desse jeito. E aí dá certo, o time ganha. E aí é dinizismo, é todo mérito para o treinador. Isso se chama trabalho autoral. Quando a coisa não dá certo, nosso time é ruim, nossa zaga é ruim, a gente precisa de reforço, a gente não consegue competir com o Palmeiras, Flamengo e outros times que têm mais grana. Isso é trabalho autoral. Isso não me agrada. Quando você abre mão do João Vitor, abre mão do Luiz Gustavo e põe o Hugo Moura como zagueiro, e acho até que o Hugo Moura, na medida do possível, tem jogado bem, improvisado ali como
como zagueiro, é um trabalho autoral. Se der certo, sou bom pra caralho. Se der ruim, cara, a gente não tem jogador. Mas quando você tem, você abre mão deles, né? Independente do motivo. O João Vitor foi porque se indispôs com a torcida, e acho que a torcida sempre tem uma voz muito forte, ativa, e tem que ser respeitada mesmo. Mas acho que não era para tanto. Não era para desesperadamente se desfazer do atleta. Acho que muito pelo contrário, o dever do técnico é fazer com que o cara melhore e que ele jogue melhor e para que ele seja vendido melhor, né? O Vasco comprou o João Vitor por cerca de 7 milhões de euros. Não foi essa administração, foi a excelente passagem do Alexandre Matos pelo Vasco. E vendeu por 4 milhões e meio. Então, assim, isso tem sido uma coisa muito normal dessa atual administração, que é jogar dinheiro fora. O Vasco reclama de... Hoje mesmo eu estava vendo umas aspas do Diniz no canal do Pedrosa, que eu assisto bastante, e ele disse que não dá para competir, que não dá, Fernando Diniz, e isso nem é para você, é para o seu presidente, não dá para jogar dinheiro fora. Pagar 10 milhões no Maximino Rodrigues e ele ser emprestado de graça, pagar 10 milhões pelo Jean Davi e ele não entrar, ele não participar de um jogo, ou não entrar num jogo aí há mais de 20 jogos. O que não dá é você pagar quase mais de 30 milhões de reais no Lloyd Augusto, e hoje ele é a terceira opção, porque hoje o titular, nem sei se será no jogo de hoje, mas o titular é o David, a reserva dele aí é o colombiano Andrés Gomes, que, por sinal, deixou uma boa impressão nos minutos finais do jogo contra o Corinthians. E o Lloyd provavelmente vai ter o mesmo destino que outros atletas tiveram, porque ele nunca tinha sido vendido na vida. Agora ainda está chegando o Matheus França, que também deve tirar espaço aí de alguns jogadores, né? Então, assim, é uma administração muito ruim. Ainda tem um menino lá da base, como é que é o nome dele? Barros. Acho que emprestou ele de graça para o América Mineiro e pagou 500 mil reais para ele voltar no meio da competição. Então, assim, tem muito dinheiro jogado fora, muito dinheiro jogado fora. Então, não dá só para pôr a culpa em que os outros times têm mais dinheiro. Não, tem que botar a culpa da péssima administração que vem fazendo essa diretoria do Vasco da Gama sob o comando do presidente Pedrinho. Só que o futebol ele é maravilhoso. Ele te dá a possibilidade de você se reinventar. E hoje é um desses dias. É um dia para que você se reinvente. Acordei muito cedo hoje, nem tenho o costume de acordar muito cedo assim. Acordei muito cedo, aí a primeira coisa que a gente faz quando acorda é pegar o telefone para ver as fofocas, as novidades. E tinha uma nota lá da Força Jovem pedindo, né? Dando apoio primeiro e pedindo para que os jogadores deem a vida hoje, se esforcem, se dediquem. Porque o futebol é ainda hoje um misto de como é que é a palavra que eu falo e agora esqueci. É um misto de inspiração com transpiração.
Eu não acho que o time do Vasco deixe de transpirar, né? Deixe de correr, deixe de lutar. Não acho. Se tem alguma coisa que não falta, é vontade. E inspiração é você pôr para fora aquilo que você faz de melhor. Se você é um profissional de futebol, um atleta profissional de futebol, e ninguém chega no Vasco à toa,